Eu fico lembrando, vamos lá, né, dos anos de 2010, 2011, quando meu filho veio falar comigo sobre a criação de uma criptomoeda chamado Bitcoin, e dizendo, né, essa é uma moeda virtual, isso aí vai ser uma transferência de carteira para carteira, de uma pessoa diretamente para outra, não vai ter interferência. O cara que criou foi um tal de Satoshi Nakamoto e tal, e muita gente queria saber quem era um cara que era oculto, não aparecia, ninguém via ele. Até hoje tem muitas histórias, muita lenda a respeito disso, e a gente, né, imagina que uma situação dessa naquela época era uma coisa meio absurda de se interpretar, né, de aceitar até. E você imagina um adolescente falando para um contador, pessoa que trabalha com recolhimento de imposto, tributação, escutando que o Estado ele não vai conseguir tributar uma moeda, né? E a gente fala assim, nem ferrando, né? Se a gente fosse adolescente, fala nem ferrando. Ou seja, é impossível disso acontecer, porque o Estado ele sobrevive de arrecadação de impostos e tudo aquilo que a gente vive. A gente que tem um certo entendimento e já tem uma maturidade, a gente vê que as coisas surgem novas e logo em seguida elas são regulamentadas com o intuito de controle e, consequentemente, arrecadação. Mas, né, antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, é importante, né, relatar que naquela época, eu tinha até falado com ele, falei, eu não acredito que isso vá funcionar muito tempo dessa forma. Ok, de que forma? Sem o controle, sem a gerência, sem o pagamento de imposto, ou seja, uma economia paralela à economia atual, onde o Estado ele não consegue controlar e nem interferir, e muito menos tributar. E a minha interpretação é que aquilo só iria pegar, só iria funcionar, só iria crescer, se efetivamente isso virasse essa criptomoeda, né, esse mercado que vinha crescendo lá atrás, ele se transformasse num ativo igual pudesse ser negociado no mercado futuro, uma situação em que pudesse ter valorização e, consequentemente, né, isso ia ser controlado e ia acabar sendo tributado. Então, não acreditava que ia permanecer para sempre daquela maneira que a moeda foi idealizada, né? Então, isso, inicialmente, a gente percebeu que era uma coisa muito bacana, muito legal, ia dar crescimento, essa filosofia, muita gente ia querer, né? Principalmente há poucos anos a gente vê aí o pessoal tentando lavar dinheiro, né? Tentando esconder dinheiro por conta das operações, mas nem sempre é isso que acontece. E o que isso tem a ver com o inverno cripto, né? Na verdade, como isso era uma situação que valorizou muito até o início do ano de 2022, a moeda ela é uma coisa que muita gente procurava, muita gente estava investindo, e mais ou menos fevereiro ou março, né, onde ela chegou lá no ápice aproximadamente de R$242 mil um Bitcoin, ela vem sofrendo queda, né, e desceu ladeira abaixo no ano de 2022, chegando ao final do ano por volta aí dos seus 88, 87 mil reais o Bitcoin, o valor do Bitcoin em reais. Então nós vimos que muita gente perdeu dinheiro, né, uma perda muito grande. Essa perda ela não era só do Bitcoin, a gente usou o Bitcoin como exemplo, mas teve várias moedas, né, a grande maioria das moedas foi nesse caminho e, consequentemente, quem investiu teve prejuízo. Inverno não é uma estação muito boa, né? A gente sabe que é colocado para movimentar essa situação. Da mesma forma que eu vinha falando, né, que existe, isso só ia vingar se fosse transformado num ativo que rendesse, que pagasse, que valorizasse. O que nós vimos é que tudo que se aplica ao mercado de futuro, ações, etc., também começou a entrar muito fortemente no mercado de criptomoedas. E nós tivemos um evento no final do ano da segunda maior corretora do mundo de criptomoeda, a FTX, que teve lá uma questão de fraude e deu um prejuízo a muitos e muitos investidores que tinham o seu dinheiro investido em criptomoeda e perderam, né, grandes quantias. Então, isso faz parte, né, não só a queda da valorização, mas também, né, a entrada no mercado, né, dos mesmos vícios, dos mesmos atos, das mesmas fraudes que acontecem nos outros mercados, que são mercados convencionais. E esse era um mercado totalmente diferente, né, um mercado de vanguarda, de futuro, e a gente está vendo que o problema não foi a criação dos papéis, não foi nada disso, e sim a mesma presença que é a presença do ser humano que está em todos os lugares e acabou, né,
aquela questão da credibilidade sendo maculada mais uma vez. E, né, continuando essa questão do inverno cripto, pelo menos aqui no Brasil, no finalzinho de 2022, foi criada, né, e aprovada uma lei que regulamenta, né, a aplicação, a movimentação das criptomoedas e das exchanges, né, das corretoras que trabalham com criptomoeda. Então isso foi delegado ao Banco Central do Brasil, ele criar uma regulamentação específica no sentido do funcionamento, né, da criação e funcionamento dessas exchanges e dessas operações. Então, o que que nós temos? No Brasil, agora vai ser regulamentado e vai funcionar as exchanges da mesma maneira que os bancos funcionam, ou seja, vai ter que ter registro no Banco Central do Brasil. Segundo eles, isso é para dar mais credibilidade, mais segurança aos investidores, mas na verdade nós também achamos que isso aí é para controlar e fazer arrecadação para poder tributar e receber imposto sobre essas operações, porque o Estado ele não ia deixar de perder uma oportunidade dessa. Mas, né, não só isso, o Banco Central ele vai ter esse controle, todas as informações que os investidores que fazem operações com criptoativo, criptomoedas, vão direto para a Receita Federal e, consequentemente, vão ter que pagar imposto sobre isso. Mas, uma curiosidade também, né, dentro dessa lei, foi criada lá uma mudança no Código Penal de um tipo penal específico para quem praticar crime com ativos virtuais, entendeu? Então, agora também é mais uma situação que se você, né, praticar algum crime dentro do ativo virtual, já tem, né, crime capitulado no Código Penal, e aí as coisas estão começando a se fechar. Mas, né, o importante também falar que mesmo quando não existia a lei, já existia a recomendação da Receita Federal de que para que aquelas pessoas que tivessem ativo pudessem declarar lá na declaração de bens e direitos, na declaração de imposto de renda, esses valores, né? E, consequentemente, você está declarando o valor na declaração de imposto de renda, você, né, dependendo da valorização disso, você ia acabar pagando imposto também. E aí nós vimos, né, lá no início do vídeo, onde o Satoshi Nakamoto, né, Satoshi Nakamoto, que foi o cara que criou, né, idealizou essa moeda, no sentido de criar uma moeda que as pessoas pudessem transacionar sem a aplicação, sem o controle do Estado e a interferência do Estado. Isso é uma coisa que era um sonho e que agora, né, nós estamos vendo aí que não está virando realidade, está virando um pesadelo. Tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.